Tem uma cena que eu acho que muita gente conhece, mesmo que nunca tenha descrito com essas palavras. Você está num encontro. A pessoa na sua frente é bonita, inteligente, fala bem, tem senso de humor. No papel, é exatamente o que você diria que quer. E mesmo assim, em algum momento da noite, você pega o celular no banheiro só para ver se tem alguma coisa mais interessante acontecendo em outro lugar. Não porque o encontro foi ruim, mas porque alguma coisa dentro de você não conseguiu de fato estar ali. Eu já fiz isso. Provavelmente você também. E o que é curioso não é o comportamento em si, mas o que vem depois. Aquela sensação estranha de sair de um encontro perfeitamente razoável e pensar: por que eu não sinto nada? O que está errado comigo? Ou pior, o que estava errado com essa pessoa? A gente vive numa época em que nunca houve tanta gente disponível, tanto acesso, tanta opção, tanta liberdade para escolher quem entra na nossa vida. E ao mesmo tempo nunca foi tão difícil de fato se conectar com alguém. Nunca foi tão raro sentir aquela coisa que a gente chama de apaixonar. Não de forma superficial, não aquela euforia de 3 dias, mas aquele negócio que muda alguma coisa em você de forma permanente. Isso está ficando raro de uma forma que a gente ainda não parou para entender direito. E não é nostalgia. Não estou dizendo que antigamente era melhor, porque antigamente tinha uma porção de coisas horríveis que eu não quero de volta. Estou dizendo que alguma coisa mudou na estrutura da forma como a gente se relaciona, e que essa mudança tem um custo que a maioria das pessoas está pagando sem saber exatamente por quê. Esse vídeo é sobre isso, não sobre como encontrar alguém. Não sobre o que fazer no primeiro encontro. É sobre entender o que está acontecendo com a nossa capacidade de nos apaixonar, porque ela parece estar enferrujando, e o que isso diz sobre quem a gente está se tornando. Então vai comigo. Deixa eu começar nomeando uma coisa que eu acho que está no centro de tudo isso, mas que raramente aparece nas conversas sobre relacionamento. A gente parou de tolerar o desconforto que o outro exige. Apaixonar é desconfortável. Esse é o detalhe que a cultura romântica passou décadas tentando esconder. Todo mundo vende a parte bonita, a euforia, a leveza, o coração acelerado e esquece de mencionar o resto. A vulnerabilidade que dói, a incerteza que não sai, o medo de precisar de alguém e esse alguém não estar lá. A sensação de expor uma parte de você que você normalmente mantém guardada e não saber o que a outra pessoa vai fazer com isso. Nos relacionamos hoje numa cultura que otimizou tudo para conforto e velocidade. Streaming que pula direto para o que você quer ver. Aplicativo que entrega comida em 20 minutos. Rede social que filtra o mundo para te mostrar só o que te agrada. E aí você abre um aplicativo de relacionamento e espera que encontrar alguém funcione com a mesma lógica. Rápido, conveniente, customizado, sem fricção. O problema é que a conexão real não funciona assim. Ela é lenta, estranha, cheia de momentos ambíguos e exige uma quantidade de presença e paciência que está em conflito direto com tudo que o mundo moderno treinou você a esperar. Eu percebo isso em mim mesmo e não tenho orgulho de admitir, mas acho que vale ser honesto. Tem momentos em que eu estou numa conversa com alguém que importa e ao mesmo tempo estou parcialmente em outro lugar. Pensando em algo que vi mais cedo, numa mensagem que não respondi, num assunto que ficou em aberto. E a pessoa que está do meu lado, que merece atenção inteira, recebe metade de mim. E às vezes nem isso. Isso não é um problema de caráter. É um problema de hábito. E hábitos que a gente cultivou durante anos são muito mais difíceis de desmontar do que a gente imagina. Tem uma figura da história que eu quero te apresentar, porque eu acho que ela ilumina esse tema de uma forma que vai parecer estranha a princípio, mas que faz todo sentido quando você entende o contexto. O nome dela é Simone de Beauvoir. E antes que você pense que isso vai ser uma aula de feminismo, eu peço que você fique, porque o que eu quero falar sobre ela é muito mais pessoal do que ideológico. Simone de Beauvoir foi uma filósofa francesa do século XX, e ela teve uma das histórias de amor mais complicadas, honestas e perturbadoras que a intelectualidade europeia já produziu. O relacionamento dela com Jean-Paul Sartre durou décadas. Era aberto, tinha regras próprias, gerava escândalo e fascínio ao mesmo tempo. E ela escreveu sobre amor com uma lucidez que ainda desconforta, porque ela recusou a versão romantizada que a maioria das pessoas prefere acreditar.
Beauvoir dizia que o amor autêntico exige que você reconheça o outro como uma consciência livre e separada da sua. Não como uma extensão de você, não como um projeto que você está conduzindo, não como alguém que existe para preencher o que falta em você. Como alguém inteiro, com contradições próprias, com uma vida interior que você nunca vai ter acesso total e que nunca vai se encaixar perfeitamente nas suas expectativas. E o que isso tem a ver com hoje? Tudo. Porque o que eu observo nas conversas sobre relacionamento e nas minhas próprias é que a gente quer cada vez mais que o outro se encaixe, que seja exatamente o que você precisa, que apareça na hora certa, que comunique do jeito que você prefere, que tenha os valores que você valoriza, que não te incomode de formas que você não está preparado para lidar. E quando a pessoa real, com toda a complexidade que pessoa real carrega, não bate com essa imagem, a conclusão imediata é que não é a certa. Beauvoir chamaria isso de má fé. A tentativa de transformar o outro numa coisa previsível, para não ter que enfrentar a ansiedade que vem de depender de alguém livre. E a gente faz isso o tempo todo, sem perceber. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável. Quando foi a última vez que você deu a alguém tempo suficiente para ser complexo? Não estou falando de tempo no sentido de meses de relacionamento. Estou falando de tempo dentro de um encontro, de uma conversa, de um momento. Tempo para a pessoa se contradizer e você não usar isso contra ela. Tempo para ela mostrar algo de si que não era imediatamente atraente e você continuar prestando atenção. Tempo para você mesmo aparecer de um jeito menos ensaiado, menos apresentável, menos certo do que quer passar. Porque o que aconteceu nos últimos anos é que a gente desenvolveu uma competência impressionante em avaliar pessoas rapidamente. Os aplicativos de relacionamento treinaram isso. Você olha uma foto, lê 3 linhas de bio e já formou uma opinião. E essa competência, que parece eficiência, é na verdade uma armadilha. Porque as coisas que fazem alguém extraordinário raramente aparecem em 3 linhas de bio. Elas aparecem numa conversa estranha das 2 da manhã, numa reação inesperada a alguma coisa banal, num detalhe que você só nota se estiver realmente olhando. A velocidade com que a gente descarta pessoas hoje é proporcional à velocidade com que a gente espera ser conquistado. E isso cria um paradoxo cruel. Todo mundo quer profundidade, mas quase ninguém está disposto a passar pelo processo lento e às vezes entediante de construir profundidade com alguém. Aqui é onde o tema fica mais complicado. E eu quero ir fundo porque eu acho que essa parte é a mais honesta do que eu tenho a dizer. A dificuldade de se apaixonar hoje não é só um problema de distração ou de excesso de opção. É também um problema de proteção. E proteção é mais difícil de admitir, porque ela não parece um problema. Ela parece sabedoria. Tem uma geração inteira de pessoas, e eu me incluo nessa conta, que aprendeu a se apaixonar com cuidado porque já se machucou de formas que levaram muito tempo para cicatrizar. Que aprendeu a manter distância emocional não por frieza, mas por autopreservação. Que desenvolveu um sistema de alertas internos tão calibrado que consegue identificar um sinal de perigo antes de qualquer coisa real ter acontecido. E esse sistema é útil. Ele evita algumas dores. Mas ele também evita algumas conexões que poderiam ter sido importantes porque ele não distingue muito bem entre perigo real e desconforto normal, entre sinal de que algo está errado e sinal de que algo está ficando real. A psicologia chama isso de apego evitativo. É um padrão que se desenvolve em pessoas que, em algum momento da vida, aprenderam que depender de alguém emocionalmente costuma ter um custo alto. Então o cérebro cria uma solução engenhosa. Antes de alguém poder te decepcionar, você mantém uma distância segura. Você se interessa, mas não demais. Você abre, mas não tudo. Você fica, mas com um pé do lado de fora. E o problema não é que esse padrão existe. É que ele se tornou tão comum que hoje parece normal. Parece até sofisticado. Quem se apaixona rápido parece ingênuo. Quem se entrega parece desesperado. Quem fala sobre o que sente parece que não tem noção social. E quem mantém tudo no nível leve, irônico e sem peso, parece maduro e independente. A gente construiu uma estética emocional em que a leveza virou virtude e a profundidade virou vulnerabilidade embaraçosa. E todo mundo está pagando por isso, quieto, cada um no seu apartamento.
Quero te contar sobre um livro que mudou um pouco a forma como eu penso sobre isso. O livro se chama A Arte de Amar e foi escrito por Erich Fromm, um psicanalista alemão que emigrou para os Estados Unidos no século XX fugindo do nazismo. Fromm não era um escritor de autoajuda. Era um pensador rigoroso que se perguntava por que o ser humano sofre tanto nas relações amorosas, e a resposta que ele deu ainda é incômoda o suficiente para incomodar. Fromm dizia que o maior equívoco sobre o amor é achar que ele é uma questão de objeto e não de capacidade. Em outras palavras, a maioria das pessoas acha que o problema é não ter encontrado a pessoa certa. Fromm dizia que o problema quase sempre é não ter desenvolvido a capacidade de amar, que é uma habilidade, como qualquer outra, que exige prática, atenção, esforço e disposição de errar. Pensa nisso por um segundo. A gente passa anos desenvolvendo habilidades profissionais, físicas, intelectuais, faz curso, treina, estuda, pratica. E quando se trata de se relacionar com outro ser humano, assume que vai acontecer naturalmente, que quando aparecer a pessoa certa vai encaixar, que o amor é um estado que se encontra e não uma prática que se cultiva. Fromm diria que essa suposição é exatamente o que está na raiz da decepção, porque amor de verdade é um ato ativo, é atenção deliberada, é cuidado com intenção, é a decisão de continuar presente mesmo quando a novidade passou e o que sobrou é o cotidiano com toda a sua impureza. E o cotidiano é justamente onde a maioria das histórias modernas termina. Não numa briga dramática, não numa traição cinematográfica, no tédio, na rotina, na percepção de que a outra pessoa não é mais uma descoberta constante e na conclusão apressada de que isso significa que o amor acabou. Eu acho que o custo de não entender isso é maior do que a gente costuma admitir. E quero falar sobre ele com honestidade, sem catastrofizar, mas sem suavizar também. Quando você passa muito tempo protegido, quando você se torna especialista em manter as pessoas a uma distância segura, alguma coisa vai embotando. Não de uma vez. Aos poucos. É como um músculo que você para de usar. Você não perde a capacidade de sentir, mas você vai perdendo a fluência nisso. A disposição de ir fundo. A tolerância para o tipo de desconforto que só aparece quando você realmente importa para alguém. E o pior é que esse embotamento não dói de forma óbvia. Ele é confortável. Você sai de encontro sem expectativa e sem decepção. Você mantém conexões leves que não exigem muito. Você desenvolve uma vida social satisfatória que cobre bem a superfície. E por baixo disso tudo tem uma solidão que você mal consegue nomear, porque ela não tem o rosto dramático que a solidão costuma ter nas histórias. Ela é só a sensação de que ninguém te conhece de verdade. E que talvez você nem saiba mais como deixar que alguém te conheça. Eu passei por um período assim. Não vou entrar em detalhes porque não é sobre mim, mas vou dizer que a parte mais assustadora não foi a solidão em si. Foi perceber que eu tinha me acostumado com ela, que ela tinha virado meu estado padrão e eu nem tinha notado quando isso aconteceu. Tem um conceito que vem da física, de todas as áreas, que eu acho que se aplica aqui de uma forma que é quase poética. É o conceito de entropia. Em termos bem simples, entropia é a tendência natural de sistemas complexos de ir em direção à desordem, ao caos, ao estado de menor energia. É o que acontece com tudo que existe sem manutenção ativa. A casa que não é arrumada vira bagunça, o jardim que não é cuidado vira mato, o músculo que não é exercitado perde força. O amor funciona do mesmo jeito. A conexão entre duas pessoas tem uma tendência natural de diminuir com o tempo se não houver esforço ativo para mantê-la. Não porque as pessoas são ruins ou o amor era falso, mas porque a natureza de qualquer sistema vivo é essa. Ele precisa de energia para se manter coeso. O que a nossa cultura fez foi convencer a gente de que o amor verdadeiro não precisa de esforço. Que se você tiver que trabalhar para manter algo vivo, é porque algo está errado. E essa ideia, que parece romântica, é na verdade uma das fontes mais férteis de abandono precoce de relacionamentos que poderiam ter sido profundos. Porque todo relacionamento real, em algum momento, vai exigir que você escolha continuar mesmo quando não está fácil. E se você foi treinado a interpretar dificuldade como sinal de incompatibilidade, você vai embora exatamente na hora em que poderia ficar e descobrir algo importante.
Então, o que muda quando você começa a enxergar tudo isso de outro ângulo? Não vou te dar um roteiro. Não existe roteiro para isso. Mas existe uma postura diferente, e eu acho que vale descrever como ela aparece. A primeira coisa que muda é a relação com a velocidade. Você começa a desconfiar da sua própria eficiência em avaliar pessoas. Não porque você está errado sempre, mas porque você reconhece que algumas coisas importantes demoram para aparecer. E que a sua pressa em concluir pode estar descartando algo que precisava de mais tempo para se revelar. A segunda coisa que muda é a relação com o desconforto. Você começa a entender que o fato de estar nervoso, inseguro ou vulnerável perto de alguém não é sinal de fraqueza nem de que algo está errado. É sinal de que você está presente de verdade, que você não está apenas gerenciando uma interação, está tendo uma. E a terceira coisa, que é talvez a mais silenciosa, é que você começa a prestar mais atenção no que você está fazendo com o tempo e a atenção que tem. Se as pessoas ao redor de você estão recebendo o melhor de você ou o que sobrou depois de você dar o melhor para uma tela. Isso não é julgamento. É só uma pergunta que eu me faço também. Eu quero terminar voltando para a cena com que comecei. Você no banheiro de um bar, checando o celular durante um encontro com alguém que no papel é exatamente o que você quer. Eu não acho que o problema é o celular, nem o aplicativo, nem a modernidade, nem a geração. O problema é que ninguém te ensinou que apaixonar é uma prática, não um evento. Que conexão real exige uma qualidade de presença que vai contra quase tudo que o mundo moderno treina em você. E que a pessoa sentada do outro lado da mesa talvez seja extraordinária de formas que você nunca vai descobrir se continuar avaliando ela com a velocidade de um swipe. Simone de Beauvoir passou a vida defendendo que o outro é uma consciência livre que nunca vai ser completamente sua, e que é exatamente nisso que está a beleza do amor, na tentativa contínua de se aproximar de alguém que você nunca vai compreender completamente. Erich Fromm passou a vida dizendo que amar é um verbo antes de ser um sentimento, e que quem espera sentir amor antes de praticar amor vai esperar para sempre. E a entropia da física diz que tudo que você não cuida vai se desfazendo, quieto, sem drama, no ritmo natural das coisas. Apaixonar é difícil hoje porque exige coisas que estão em conflito direto com os hábitos que o mundo moderno reforçou em você. Presença quando tudo convida à distração. Paciência quando tudo foi otimizado para velocidade. Vulnerabilidade quando a estética dominante valoriza leveza e ironia. E escolha consciente quando tudo ao redor sugere que, se não for fácil, não é para ser. Mas aqui está o que eu acredito, não como conselho, mas como conclusão honesta de tudo que eu observei e senti. A capacidade de se apaixonar não foi embora. Ela só está esperando que você decida que ela vale o desconforto que vem junto. E talvez essa seja a única pergunta que importa, afinal. Não onde está a pessoa certa, mas se você está disposto a ser o tipo de pessoa que sabe ficar. Se algo aqui fez sentido para você, se você pausou em algum ponto e pensou que era exatamente isso que estava sentindo, mas não sabia como dizer, deixa o like. É a forma mais simples de me dizer que esse tipo de conversa vale a pena continuar. E ajuda o canal a chegar em mais gente que talvez esteja precisando ouvir exatamente isso agora. Se você ainda não está inscrito, fica à vontade. O que eu faço aqui é isso, conversa honesta sobre as coisas que a gente sente, mas raramente nomeia. E se você conhece alguém que está nesse lugar, sem conseguir se conectar de verdade com ninguém, sem entender bem porquê, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes a coisa mais útil não é um conselho, é saber que a dificuldade que você sente tem nome, tem contexto e não é só sua. Até a próxima.